Jacó e da sua descendência. Certamente, Jacó estava temeroso ao ter que deixar sua família e seguir em direção a um lugar desconhecido. Então o Senhor, ainda em sonho, consolou-o, dizendo que estaria com ele e guardaria de tudo. Glória, aleluia, né? Então mesmo, né, ali como eu já acabei de falar, ele estava ali triste, preocupado, porque estava sozinho. Então o Senhor se apresenta para ele e fala: não temas, né, porque eu vou te guardar, eu vou dar para você essa terra. Daí faz ali as promessas para Jacó. As promessas de Deus a Jacó. Deus revelou-se a Jacó em sonhos e lhe fez promessas. Primeiro prometeu lhe dar a terra que ele se achava deitado naquela noite sombria. Depois prometeu que a sua semente seria tão numerosa como o pó da terra e que ocuparia os 4 cantos da terra, ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Em seguida repetiu a promessa que fizera a Abraão e a Isaque: e a tua semente será como o pó da terra. Por último, prometeu-lhe que estaria com ele e guardaria por onde quer que andasse, e que lhe faria retornar à terra onde encontrava-se, e não o deixaria até cumprir o que lhe havia dito. Então o Senhor, ele fez lá atrás promessa para quem, irmãos? Para Abraão. Para quem? Para Abraão. Depois de Abraão, a promessa continuou na vida de Isaque. E depois de Isaque veio para Jacó. Então Deus, ele se apresenta ali, né, de uma forma extraordinária para ele, em sonho, em visão, como a gente leu ali que no passado acontecia muito isso. Até hoje também, né, irmãos? A gente tem visões e sonho também, né? Não sei se alguém aqui tem esse dom? Sim, eu tenho. De ver, né? Eu costumo ver vezes com outras coisas também, mas assim, não sou. Eu vejo, só que eu não falo. Então, assim, até hoje, né, a gente continua assim, Deus se revelando pra gente, em sonhos, né, em visão. E eu vejo só nos sonhos, tá, irmãos? Assim, em visão, assim, eu nunca vi com o olho aberto, não. Você já viu com o olho aberto? Ai, meu Deus, eu tenho muitas visões direto. Então eu estou dirigindo o caminhão, do nada assim, rapaz, abre aquele negócio ali, eu pego e encosto o caminhão do lado e fico parado. Aí o meu agente fala: não, tá acontecendo, tá doente? Calma aí. Aí fecha e eu volto. Você também vê, minha Simone? Que sonho, né? Irmão William vê também, irmão William? Também. Irmã Aline, irmã Olga não? Irmão Ailton vê, irmão Ailton tem visão, ele tá assim lavando louça. Quando ele tá conectado, né? Quando ele tá conectado, ele vê. Quando ele tá conectado, ele vê. E a irmã Vera, vê também, irmã Vera? Não? Vamos continuar, irmãos. A gente fala, brinca um pouquinho para descontrair, né? Senão os irmãos dormem, os irmãos estão muito cansados, você ficar falando, os irmãos dormem tudo, né? Não dá, né? Então. A gente falou que ia falar. Fala, Aline. O pastor Nilton falou isso para nós. Pode mentir, acabei de falar da mentira. Irmãos, tudo bem até aí? Alguma dúvida? Alguém quer fazer uma colocação? Pode ficar à vontade. Pode quer falar alguma coisa? Pode continuar. Tá bom. Então tá bom. Oi. Só uma colocação sobre a mentira. Né? Elias, ele era mentiroso ou não? Ou ele era correto? Ou era a profecia que ele falava? Eles não eram certinho, não. Eu acho que ele não era um certinho, não. Mentiroso não, não certinho. O quê? Ele não era mentiroso, não. Não, ele não era mentiroso. Ele tinha autoridade do céu. Quando ele falou assim, durante 3 anos não vai chover, eu não tinha falado com ele tinha autoridade. Quando vai chover, também autoridade. Quando ele mandou o menino subir lá para ver lá no Oriente, lá, que ele viu lá uma nuvem com uma mão de um homem, foi a autoridade. E ele não estava mentindo, ele estava tendo autoridade para falar. Então a gente também tem que ver sobre autoridade e a mentira. Tem gente em cima de púlpito que é mentiroso. Ele teve autoridade. Foi o que nós falamos.
Exatamente, tem que julgar, né? Julgar não é voltar que eu estou dizendo, não, tá bom? Mas a profecia mesmo, você precisa julgar, né? Se ela está vindo, se ela, né? Como que é. Por isso que, lembra, sabe, o pastor Lima, no tempo que ele, antes de morrer, ele dava um estudo, e era muito bonito ele falar assim, eu gostava muito dele quando ele falava assim, ó, irmãos, quando você for pregue somente o, como é que ele falava? Pão, como é que é? Feijão com arroz, lembra disso? Pregue a Bíblia, ou seja, o feijão com arroz. Não fique inventando mais historinha de lá, de cá e de lá, não, porque vai ficar feio para você mesmo. É verdade. Vamos lá? Número 2. As descobertas de Jacó. Jacó descobriu a presença de Deus. Depois de despertar do seu sono, Jacó disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ou seja, irmãos, o Senhor estava o tempo todo ali, lá na casa de Jacó. O Senhor estava ali, só que ele fala: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ou seja, ele nunca percebeu a presença de Deus. Mas Deus estava ali o tempo todo. Mas ele nunca percebeu. Só então, depois que ele tem essa visão, que o Senhor se apresenta a ele, que ele começa a entender. Aí ele fala, né? O Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele estava vivendo um dos piores momentos da sua vida, fugindo do seu lar em direção à casa de seu tio e correndo o risco de ser morto por Esaú. No entanto, é neste momento de adversidade que Deus revelou-se e mostrou que Jacó não estava sozinho. Isso nos lembra Jó, que disse que a dor e a aflição fizeram-no conhecer de Deus de modo pessoal. Pastor Roberto, Jó 4, 2 ao 5. Passei direto. Jó 4, Isso. 2 Ao 5. Agora vamos aqui. Então vamos lá. Intentamos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e tem fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam e os seus joelhos desfalecentes têm fortalecido. É isso? Jó do 4, do 2 ao 4, não é? Isso. 4, Jó 4, do 2 Essa ao 5. versão dele acho que era diferente, cara. Você achou aí, Aline? Sem intentarmos falar-te, enfadar-te, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinastes a muito e esforçastes as mãos fracas. A tua palavra levantaram os que tropeçavam, teus joelhos desfalecentes, fortificastes. Até o 5? Não é Jó 42? Eu tô cego. Por isso que eu tô vendo que tá dando errado. Eu li o que você falou. Ai, irmãos, eu tô cega hoje, não é possível. Bom, e aí então? É o Jó 42? É Jó 42. Ah, bom. Aí tudo bem. Então vamos lá. Obrigada, menina. Acho que eu tenho que trazer o óculos. É que era muito diferente mesmo. Não, aí eu falei assim, mas peraí. Não, mas a tradução tá igual. Ela falou Peraí, que é uma o número coisa. errado. Por favor, quem achou, pode ler, por gentileza. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que, sem conhecimento, encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Obrigada. Aí, agora tá certo o que eu tô falando aqui, irmão. Eu tô vendo que não tem. Eu senti um certo Que não tem, desconforto falando, aí, mas né? tá lendo a Bíblia de Deus, foi mantendo nada a ver com assunto. Então, irmãos, aqui, né, que ele acabou de ler que Jó, né, disse que a dor e a aflição fizeram
na igreja, ele tem um encontro com Deus. A maioria só vai seguindo, e chega uma hora que não vai mais, né? Acontece muito com os de crente. Porque quando a gente é criança, os nossos pais trazem a gente. Meu pai trazia na igreja e vamos para a igreja, era todo dia. Mas Deus tinha algo de especial comigo, né? Você vê que eu sempre falo, se você pegar eu e meu irmão, você vai ver que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver mesmo. E eu sou, né, de um jeito muito acinculada às coisas de Deus, e meu irmão já é bem ensinado, bem assim, né? Ele, às vezes eu até falo assim, que ele questiona tanto que primeiro vez ele vira cético, de tanto que ele questiona a Bíblia. Ele questiona mesmo. Então, se você quiser questionar alguma coisa, vai conversar com ele. Totalmente diferente de mim, que crê, que tem fé, né? É totalmente diferente. Então, assim, às vezes acontece mesmo, né? Da gente seguir ali, porque nós dois íamos na igreja. Só que eu fui pro lado dele, não, ele só estava indo. Então, ele não teve ainda um encontro. Mas eu sei que Deus vai sim se revelar a ele, como revelou Jacó, e vai ter um encontro com ele também. E eu creio que Deus vai usar ele muito nessa terra também. Eu creio, né? Porque Deus prometeu, Deus já disse isso para ele, mesmo ele duvidando, mas o Senhor disse, e eu creio que Deus vai cumprir na vida dele essa promessa, porque o nosso Deus é o Deus que cumpre promessa, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma observação? Se não tem tempo, pode falar, irmãos. Então vamos lá. Aí se vocês verem que eu estou vendo o versículo errado de novo, vocês me alertam, porque é a segunda vez já que eu vejo o versículo errado hoje. Vamos lá. Jacó descobriu a casa de Deus. Jacó ficou tão impactado com o seu sonho, com a revelação de Deus e a sua presença naquele lugar, que exclamou com temor: que terrível este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Foi uma experiência extraordinária. Sozinho, em meio à escuridão, ele jamais esperaria ter um encontro tão real com Deus. O Senhor estava iniciando um processo de transformação na vida de Jacó. Haveria uma mudança de dentro para fora, no patriarca. Foi o que a gente falou, que a transformação de Deus é algo que ocorre de dentro para fora. Então não é algo assim de fora para dentro de fora. Você vai lá no cabeleireiro, você muda o cabelo, muda a cor, né, gente? Não, é algo que vem de dentro, né? Que sai de dentro para fora. Então o Senhor ele fez ali uma transformação de dentro para fora na vida de Jacó. Jacó descobriu a porta dos céus. Sabemos que uma porta é uma abertura, através da qual temos acesso a um determinado ambiente. Na nova aliança, conforme nos revela a palavra de Deus, a porta de acesso aos céus é Jesus Cristo. Ele mesmo declarou: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Hoje, não há outra maneira de chegar-se a Deus, ser transformado em sacrifício, senão por intermédio de Jesus Cristo. Isso é algo que a gente já aprendeu na outra lição, né, que falava sobre a Trindade e nos ensinava que não existe outro caminho a não ser através de Jesus Cristo. É isso, irmão Ailton? Estou conectado, rapaz. Irmão Ailton, tá conectado, irmão Ailton? Vamos lá. Conectei aqui. Obrigado. Alguma pergunta, irmãos? Tá aí o presbítero Jim, pastor Roberto, William ali não vai responder. Pergunta Legal, gostei dessa agora. Jacó fez 3 pedidos a Deus. Está lá registrado lá em Gênesis 28, versículo 20 e 21, por ali. Faz 3 pedidos. Ele pede pão, vestido, e o que mais? Paz. No retorno dele. Naquela caminhada que você disse. Chegou até o final. Separando. Quando ele voltou, a visão dele, ele voltou
Jacó teve um encontro com Deus. Ele viu o céu aberto, os anjos descendo. Aí Deus fala para ele voltar. E por que não teve medo? Porque ele era ser humano. Nós também temos medo nos nossos dias de hoje. Ser crente fiel, também temos medo. Nós temos medo. Isso, mais ou menos por aí. Tem dificuldade, meu amigo. Mas assim como o Senhor disse para ele que estaria com ele por onde quer que ele andar, o Senhor está comigo e está contigo por onde quer que você vá também. Não tem por que se preocupar, não é verdade? Vamos lá, número 3, a coluna de Betel. A pedra transformada em coluna. Cheio de fé e de entusiasmo, Jacó decidiu demonstrar sua gratidão a Deus de forma concreta, plena de sentido e de devoção sincera. Ele poderia ter feito somente uma oração de gratidão a Deus por tudo que lhe proporcionara, demonstrando seu amor e seu cuidado, mas fez de modo bem real e visível. Ele levantou-se de madrugada, tomou a pedra que lhe servia de travesseiro e a levantou como uma coluna, que serviria de memorial ao Senhor. Jacó derramou azeite sobre a pedra e apelidou aquele lugar, que antes se chamava Luz de Betel, que significava casa de Deus. Pela fé, Jacó viu não apenas uma coluna de pedra, mas um lugar especial de adoração ao Senhor. Irmãos, Betel teologicamente pode significar aliança e promessa, porque foi em Betel que Deus reafirmou a Abraão e mais tarde a Jacó da promessa da terra prometida e descendência. Então Betel pode significar aliança e promessa. É isso, pastor Roberto? É mesmo. Pastor Roberto não quer comentar nada não, você está quietinho hoje. É isso, presbítero Dinho? Isso. E também, irmãos, consagração e adoração. Retornar a Betel simboliza uma mudança de vida, um retorno ao compromisso com Deus e a disposição de organizar as áreas em adoração. Alguma pergunta, irmãos? Não? Alguma colocação? Não, também? Os irmãos estão silenciando. Irmão, pode falar, fica à vontade, irmãos. Irmão, não quer falar. Fala, irmão. Pode mentir. Pode. Número 2. O voto de gratidão a Deus. Após consagrar a coluna de Betel, Jacó fez um voto a Deus, movido por um sentimento de fé e de profunda gratidão. Ele prometeu que se Deus fosse com ele e o guardasse na viagem, e lhe desse pão, chegou, irmão Ailton, e lhe desse pão para comer, e vestes para vestir, e se um dia voltaste em paz à casa de seu pai, o Senhor seria o seu Deus. Também prometeu que certamente daria o dízimo de tudo quanto Deus desse a ele. Ele prometeu seguir o exemplo de Melquisedeque, que deu o dízimo de tudo a Abraão depois de grande vitória sobre os inimigos. Pronto, irmão, chegamos, irmão. Agora com medo, irmão? Quer comentar alguma coisa? Não?
Troca. Geralmente era assim, antigamente. Eu tinha lavoura de arroz no sentido de feijão, nós fazíamos a troca. Milho, soja, essas coisas, então era troca. Geralmente era escambo, entendeu? Por forma de trabalho também era por isso. Aprendeu com a professora ali? Qual que é o nome ali? Escambo. Foi o primeiro jeito da moeda, né? Que era em trocas, entendeu? Fala, irmã Simone. Então, está falando aqui na questão dos dízimos. E aí, na questão do dízimo. Aí, assim, eu queria saber se a gente não dizimasse, a gente está em pecado. Eu não sei. É uma dúvida. É minha dúvida. Ó, eu vou pedir do presídio. Na realidade, eu vou pedir para ele que tem mais sabedoria nessas coisas para explicar, tá bom? Irmã Simone, na realidade o dízimo é um compromisso seu com Deus. Tem pessoas que falam assim, eu não vou dar o dízimo porque o pastor é ladrão, o pastor vai ficar com dinheiro para andar com o carro. É engano dele, certo? Todos nós, eu mesmo, certo? Desde quando eu me dou por gente, que o Senhor me aceitou, eu dou meu dízimo. Mas é um compromisso meu com Deus. Não me importa se o A vai falar, o B vai falar. É um compromisso meu e Deus. E Deus tem me abençoado através disso. Por quê? Ele vem em mim sinceridade. Então é um compromisso seu com Deus. Se você achar que o seu coração achar que é necessário, que você deve fazer isso, você deve fazer. Você não tem... A minha questão era. Ela quer saber se é pecado. Ela não. Na questão assim, pastor. A Bíblia não vai te condenar por isso, certo? Esse mês eu não sei, devido a eu não pagar o dízimo. Aí eu fiquei com aquela dúvida, eu não sabia Não, se eu estava. nesse ponto aí, certo? Você não deve se preocupar. A Bíblia não vai, Jesus não vai te condenar, certo? Porque ele sabe a sua necessidade. Ele sabe a necessidade de todos, certo? Jesus, ele não é como o homem. O homem, ele sabe condenar, ele sabe apontar. Jesus já é diferente, certo? Se você não teve condições esse mês de poder contribuir para a obra de Deus, amém, certo? Se no próximo mês você tiver condições e o seu coração achar assim que é um momento de você poder fazer isso, você vai fazer, certo? A Bíblia não vai te condenar por isso, e nem Jesus também. Por quê? Diferente do homem, Jesus não condena ninguém. Muitas vezes somos nós, com as nossas atitudes erradas, é que nos condenamos, certo? Dinho, Então, pode completar aí. É pecado, irmãs? Não. Presbítero Dinho, fala para irmãos. Não é pecado, porque eu tenho como um ato de fé, igual oferta e dízimo. Tipo, igual o pastor falou, é um tipo assim, não igual você está fazendo com Deus. E muitas vezes, igual o pastor põe a colocação lá, muitas vezes, eu vou dizimar na igreja, o pastor vai fazer isso, fazer aquilo. E eu, tipo assim, eu estou fazendo um ato de fé perante Deus. O que o pastor vai fazer de lá para trás é ele. Exatamente. A minha parte eu fiz. Exatamente. Agora, tipo assim, me desculpa citar você, Simone, que ela, pastor, ela não veio no culto de Santa Ceia, porque ela se sentiu constrangida de ela não ter dizimado. Daí ela pegou, ela não veio na Santa Ceia. Que nem o pastor falou. Cristo de maneira nenhuma vai te condenar. Se ficar para dizer não, irmão. Teve gente que já me procurou, já falou coisa de um dia, eu não consegui dizimar esse mês, que não sei o que tem. E eu já cheguei a conversar com a irmã, inclusive ela já não está no nosso meio, que é a nossa irmã Wanda. Eu dei um estudo uma vez aí, ela falou assim, através do seu estudo eu vou começar a dizimar. Só que eu chamei ela lá no canto e falei, Wanda, também eu não quero, tipo assim, que você venha dizimar, sendo que está faltando algo dentro da sua casa. Está faltando algo, você vem aqui, nós vamos orar para você, e eu até falei, se estiver precisando de alguma coisa, nós vamos ajudar, porque a igreja somos um corpo de Cristo, os irmãos, para poder ajudar. Mas de maneira nenhuma é pecado não, filho. Amém, mãe? Entendeu? A irmã quer mais alguma explicação? Ficou um tempo sem dizimar também. Passei uma prova do ovo ferreiro, uma prova do ovo, né, Zé? Ai, meu Deus. Esquece o ovo. Sem dizimar. Eu passei a prova, viu, sabe? Eu passei a prova do peixe. Peixe? Tem pavor de peixe. Mas Deus é Tipo assim, doía, tipo assim, não por causa da igreja, de maneira nenhuma, porque era um, tipo assim, um negócio meu com Deus. Doía. Só que daí, tipo assim, todas as vezes eu vou coisar, vinha aquele
sabe? Mas eu não entrava, mas graças a Deus ele deixou abrir a porta, igual o pastor falou. Depois que eu começou a abrir as portas para mim, né? Deus sempre veio me abençoando, porque foi um ato que eu fiz com ele, sabe? Amém, irmã? A irmã entendeu? Quer mais alguma? Se Você vai tiver ter mais mais alguma alguma dúvida? Não, é só porque. Pode perguntar para ela que ela responde. Eu estava na dúvida. Então a irmã fica em paz que não é pecado, viu, irmã? A irmã não está pecando, não, porque não, tá bom? Fique em paz. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem gente, pastor, líder religioso, que diz por aí, que eu já ouvi na televisão, já ouvi em vários lugares, que quem não dá o dízimo, está arriscado não entrar no céu. Isso é mentira. O gente ficou aqui agora. Tudo cascata virada, isso aí. Eu não sei. Isso aí é mentira. O dízimo é aquilo que Deus te abençoa. Aí você vai tirar daquilo que Deus te deu, você vai abençoar a igreja, que é o dízimo. Mas não que não há salvação para aquele que não está dizimando. Isso é tudo. Jacó ele deu a parte dele aí da bênção aí. O dízimo foi por causa do quê? Foi uma bênção que Deus deu. Aí tipo assim, opa, Deus me deu saúde, graça e tal, abriu uma porta de emprego. Tipo assim, muitas vezes a gente entra numa porta de emprego e a gente fala, pô, o que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes você vê que tem gente bem mais estudada e você está ali, sabe? Aí tipo assim, é uma coisa que, vamos dizer, de gratidão, vamos dizer assim, né? Opa, Deus me honrou, me abençoou, então vou fazer a minha parte. É que nem na vida, né? Examina a si mesmo, se você acha que está bem, então tome. Se não tiver, a pessoa fica. É que nem assim, né, minha irmã? Se Assim, eu não me sentir bem, então assim, eu não vou cear esse mês. Mas no mês que vem, porque as pessoas falam assim, aí eu vou. Mas assim, é questão que nem Deus fala, né? Examine a si mesmo. Se você tiver a vontade de beber a ceia ali, amém. Se não, amém também. Amém. Né? Isso Mas mesmo. eu queria. Cada um, né? Entender. Entender. Falar assim para as pessoas dirigentes, não porque eu estou em pecado, era por causa dessa questão mesmo. Ah, sim. Entendeu? Amém, irmãs. A gente entende, né? E é que a irmã falou, cada um, né, sabe de si. Se a irmã acha que não, amém. Se a irmã achar que sim, amém, né? Deus fala, né? É isso aí. se a casa até que não tem, se você se sentir for que ela participada, né? Serve ser que você não A irmã fica à vontade. Vamos lá. Irmãos, quem que foi Melquisedeque mesmo? Quem foi Melquisedeque? Rei de Salem? A primeira pessoa que deu dízimo? É isso? Legal, né? Vamos lá. O concerto de Deus com Jacó. As bênçãos do concerto eram transmitidas ao primogênito. Mas como a família de Isaac seria diferente, pois Deus revelou que o filho mais velho serviria o mais novo. Já vimos que Esaú não deu importância à sua primogenitura, e como consequência, Jacó, que realmente desejava as bênçãos, recebeu as promessas que Esaú perdera. Assim como foi com os patriarcas Abraão e Isaac, o concerto com Jacó exigia obediência e fé. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. A princípio, Jacó não demonstrou confiança no Senhor, mas fez o uso da sua esperteza, seu engano. Contudo, quando ele tem um encontro transformador com Deus e decide obedecê-lo, o Senhor renovou pessoalmente a ele as promessas de conserto.
abrir os caminhos. Só que a gente se desespera porque nós somos falhos. É normal, né? Somos humanos, somos falhos. Mas, né, que nós devemos entender sempre que aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir nas nossas vidas. Né? Desde que nós andamos em obediência. Né? Porque isso é muito importante também, irmãos. A gente vai ouvir muitas pessoas falando assim: Deus prometeu, para mim ele vai cumprir. Quem tem promessa não morre. Fica brincando para tu ver. Não é para dar linha, não. Fica brincando para ver se você morre, se você não vai morrer, não vai cumprir. Então, irmãos, tem que andar em obediência. É obedecer, né? Andar em obediência. Andar em retidão. Eu mesma acredito que os irmãos também já conhecem um monte de gente que fala assim, né? Ah, vamos voltar para a igreja? Ah, não. Quem tem promessa não morre. E às vezes a promessa, às vezes não, a promessa que Deus prometeu não foi aqui na terra, foi lá no céu. Sim, e tem também aqueles que Deus faz na gente, pra gente aqui na terra também, né? E se a gente não obedecer, não vai, né? Não vai cumprir. E tem muita gente, né? Tem um amigo meu que quando ele prega, ele fala: não, eu tenho promessa, não é, amor? O seu amigo lá de infância? Ah, eu tenho promessa, quem tem promessa não morre, não quer saber nada de Jesus Cristo. Jesus, ele vai dando livramento, irmãos, mas, né, a gente também tem que dar o primeiro passo, né? A gente tem que estar ali em retidão, em obediência. Alguma pergunta, irmãos? Então aqui no finalzinho está falando, né, que quando ele decide abrir o coração do Senhor, né, Deus faz uma transformação nele e muda, né, muda a história dele. Então de enganador ele não vai mais ser, porque Deus ele muda. Então não importa o que a gente fez no passado, quando a gente tem algo, um encontro com Jesus, ele muda a nossa história. Foi como eu falei na semana passada, né, irmã Fátima, que não importa a sua linhagem, mesmo que você não tenha linhagem, se Deus quiser que você seja rei, Deus vai fazer de você um rei. Não importa se você tem linhagem ou não, né? Linhagem real. Davi não tinha linhagem real, mas Deus fez ele rei. Salomão não tinha linhagem real, mas Deus também fez que ele fosse rei. Então, né, para Deus nada é impossível. Então, o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Independente de quem você é, independente se você tem conhecimento ou não, Ele vai fazer. Lembrando uma coisa importante que eu falo sempre para o meu marido, irmãos. Às vezes a gente tem sonhos grandes, mas também não é porque Deus vai fazer, uma parte porque eu não vou me preparar também. Né? Porque se eu tenho o sonho de ir para outro país, eu tenho que aprender a falar ao menos inglês. Não estou certo, irmã Aline? Então, às vezes a gente tem sonhos também de querer fazer outras coisas grandes, Deus realiza, mas também não quer se preparar. Né? Se eu quiser ir para outro país lá e não me preparar, também não dá certo. Então, a gente também tem que entender isso também, irmãos. Né? Eu lembro isso que a gente aprendeu na aula de teologia com a Jaqueline, e ela falou, né? Às vezes você quer pegar lá nos Gideões, mas não quer aprender, não quer, né? Tem que aprender, irmãos. A gente tem que buscar conhecimento. Sempre aprendendo, buscando, lendo a Bíblia, lendo livros, né? Buscar conhecimento, buscar sabedoria. Irmãos, é muito gostoso ver uma pessoa que tem sabedoria falar, não é? Fala a verdade. Aquela pessoa que sabe sobre tudo. Ah, é tão gostoso isso? Eu gosto, irmão, de ouvir. Então a gente tem que entender isso também, né? Deus tem promessas, mas a gente também tem que procurar, né? Aprender, ler a Bíblia, entender as coisas, né, irmão? Né, pastor Roberto? Tem que procurar aprender, sim, irmãos. Então, tem uma frase que eu amo muito que diz assim, que o conhecimento, ele não ocupa espaço. E é verdade. Então, quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser para você. E tem o testemunho do pastor Genival Petro. Alguém conhece o pastor Genival Petro aqui? Não conhece? Não? O Dinho conhece. O pastor Genival Petro, irmãos, ele era uma pessoa que morava lá na roça. Ele era analfabeto, ele não sabia ler, não sabia escrever, ele não sabia nada. Ele não sabia. E Deus foi lá e falou assim, negão, eu tenho uma promessa contigo. E Deus tirou ele de lá. Só, irmãos, quando Deus chamou ele não sabia nada. Mas o que ele fez? Ele aprendeu, ele estudou. Ele conta o testemunho que ele ia passear com o pessoal, pastor Roberto. Enquanto o pessoal estava passeando, ele estava lendo, ele estava aprendendo. Então hoje você vê ele falar, é a coisa mais linda. Por quê? Porque ele se preparou
preparou. Então isso é muito importante, irmãos. Deus, ele tem algo para fazer nas nossas vidas, sim. Deus, ele quer te levar lá no topo. Mas lembra também, faça a sua parte, que é se preparar. Fale. Essa parte é legal, ele fala que quando acabava o corte de cana, ele saía em retiro, por exemplo, ele, os amigos dele e as mulheres. Enquanto os amigos dele estavam se divertindo, ele levava em média de 30 litros e ficava mesmo, após ele. Aí os amigos dele tudo criticavam para quem não sei o que. Aí depois que coisou, ele fez doutorado, lá 7 anos estudar. Mas você vê hoje o negão falando. Então assim, né, que eu falei, não importa de onde você veio, mas é importante a gente ter essa consciência, né, irmã Lívia? Porque às vezes a gente fala assim, eu falei, Deus vai me levar lá nos Estados Unidos. Mas eu não sei falar inglês, dá para aprender alguma coisa, né? Pelo amor de Deus, né? Então, eu quero ir lá para a França, fazer missão. Mas se você for na francês, você não vai ganhar alma nenhuma para Jesus. Né? Então, é isso. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Então, se a gente, às vezes a gente tem sonhos, mas a gente às vezes não quer se preparar. Então, Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Vamos lá para a conclusão. Ele vai falar que vocês Na graça e no conhecimento. Então não é errado estudar não, viu? Não é errado, não tem problema, pode estudar. Não, porque tem gente que fala, não é pecado, e tem gente que não quer estudar não, irmãos. Acho que é pecado estudar. Não, você tem que estudar, tem que ter conhecimento. Faz tempo que vocês estão a falar que era pecado fazer faculdade, porque deveria para a igreja. Não, e não é. Deus quer o que para mim e para você? O melhor. O melhor. Deus quer o melhor para mim e para você. Então não é pecado estudar, irmãos. Não é pecado aprender, não é nada disso. Paulo estudava no Gamaliel. Foi um sábio. Então, Paulo era top das galáxias, como dizem por aí. Então ele tinha muito conhecimento. Né? Você vê os ensinamentos dele a história de Paulo ela é apaixonante, né? Porque Paulo foi realmente assim, tremenda a história dele. Então a gente tem que sim, tá? Então não pense não, como a irmã dele falou, não é pecado estudar, não é pecado aprender. Né? E quanto mais você aprende, melhor você fica, porque às vezes a gente não quer aprender, aí tudo que fala você acredita. Né? Sabia? É verdade, às vezes tudo que a pessoa fala você acredita, porque você não é. Então por isso que é bom a gente aprender. Isso na igreja, né? Semana passada, eu sei que quando falou na sala, falou assim, a gente passa mesmo? Eu falei, passa. Com certeza vai passar, porque isso o governo quer. Quanto menos você aprender, mais pessoas ele quer criar assim. Ele vai passar pelo seu conhecimento, lá na frente você vai voltar em qualquer coisa, você vai inventar em qualquer coisa. E a mesma coisa, tanto lá fora como dentro da igreja. Se você não busca aprender, você escuta qualquer palavra, qualquer profecia, você acredita. A pessoa fala que quem entrou na boca do grande peixe foi Abraão, e você vai acreditar. E tá tudo bem, quem abriu o mar vermelho foi Jó, e tá tudo bem. E você acaba acreditando que você não busca, você não lê, como você vai contestar se uma pessoa falar que pra você. Né? E vamos ler o Salmo 151, quando meu irmão se procura. Né? Tipo assim. eu falar negócio do conhecimento. Paulo trabalhava. Tem um cara que era motorista. O que ele fez? Ele fez uma faculdade. Hoje está aqui mesmo. Ele é gerente, ele ganha 25 mil por mês. Passei com o carro da empresa, o combustível da empresa. Então, Por quê? Ele vai adquirir o quê? O conhecimento. Vamos lá na conclusão. A história de Jacó mudou completamente depois que ele teve um encontro com Deus, quando caminhava em direção à casa do seu tio Labão. Em meio à noite escura, quando dormia, com a cabeça posta sobre uma pedra solitária, teve um sonho que mudou sua vida. Deus revelou-se para ele em sonho. Aprendemos com a história de Jacó, que somente o Senhor pode transformar uma pessoa e mudar a sua história. Amém? Amém. Isso é importante. Quem pode transformar, irmãos? Somente Deus. Não é a gente. Né? A gente tem mania de querer mudar esse ser que não muda. Quem muda é Deus. Né? Somente Deus tem o poder de mudar a sua história. Então eu não sei, né, o que
foi da história de Jacó, ele muda a nossa história. Ele muda aquilo que nós precisamos. Ele vai aonde a gente não pode ir. E ele vê todas as coisas. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença. Espero que você tenha conseguido passar alguma coisa para vocês. Os irmãos entenderam, né? E eu falo, eu prefiro ser mais assim que os irmãos não dão sono, porque tá todo mundo cansado. Aí chega aqui eu ficar falando. Eu já falo bastante, né? Aí um dorme aqui, outro dorme ali, ninguém aprende nada, né? Será que já voltou? Não, ele vai voltar na semana que vem. Venha que ele vai voltar, tá bom? Não perca a semana que vem que Jacó vai voltar, tá bom? Tá bom, meu filho? Puxa aí o paninho pra nós. O Espírito de Deus está Esse nós não aqui. sabe, mãe. Tem que ser o que todo mundo sabe. Canta o que todo mundo sabe, vai. És a nossa estrela da Também não sabe. Vamos cantar, vamos adorar então. Vamos adorar. Esse todo mundo sabe. Vamos adorar a Deus, vamos exaltar teu nome, vamos adorar a Deus. Acabou? Só fez uma introdução só? Agora que ia ficar mais gostoso. E eu, ninguém pega a minha oferta não, vou levar de volta. Vou comprar bala com ele. Amém, irmãos? Amém. Quem pode mudar a história de uma pessoa? Deus. Porque muitas vezes nós desacreditamos, irmão. Se Deus mudou a história de Jacó, de Paulo, mudou a vida de Dinho, presbítero Valdir. Glória a Deus. É só ele que tem poder. Amém, irmãos? Vamos Amém. colocar em pé? Mas aqui a chave, né? Irmãos, Mas a chave, né? o dia 27, nós pegamos uma van para poder estar indo no congresso. Amém? Tem ainda 3 lugares. Quem quiser disposição de ir para prestigiar nossas irmãs, os congressos das nossas irmãs lá, tem 3 lugares. Aí vocês escolheram a nossa irmã Fátima. Amém? Também, quinta-feira, irmão, quem vai estar ministrando é o pastor Francisco. O nome da Santa Francisco. É bem-aventurado, irmão. É bem-aventurado. Eu ia trazer o filho dele. Só que devido, eu não sabia, a esposa dele teve filho essa semana. Aí ele não consegue vir. Amém? Vamos estar orando, então, irmão. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e teu Deus, mais uma vez queremos colocar diante de Ti, diante da Tua poderosa Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, Todo-Poderoso, Deus eterno, glória a Deus, Senhor, pelas bênçãos, maravilhas, Senhor. Em nome Pai, do que as Senhor mãos da Jesus, oferta, Senhor, diz que Teus filhos Deus e têm glória que a postar Deus, diante de Ti, diante da Tua obra, Senhor. Em nome do Teu amado Jesus Cristo, eu te peço, abençoe, Senhor, cada um, Senhor. Pai, também quero te pedir, Senhor, despede o Teu povo de volta para a Tua casa, de volta para o Teu lar, guardando para a gente proteger, né? E tudo quanto é mal, Senhor. Em nome do Teu filho amado Jesus, de novo te agradeço. Amém. Presbítero Ailton, a bênção apostólica, por favor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com cada um nesta noite, e todos dizem Amém. E assim termina mais uma escola bíblica de terça-feira do nosso ministério Assembleia de Deus, Ministério MCM de Cabriúva, no bairro Jacaré. Deus abençoe a todos.